Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre livros para te tirar da ressaca literária, um vídeo de utilidade pública, tá? Foi uma sugestão da Cris e eu já fiz alguns vídeos aqui sobre livros para te tirar da ressaca, vou deixar eles linkados aqui na descrição, mas resolvi fazer essa atualização aqui da lista e dessa vez eu escolhi trazer livros bem diferentes entre si, porque é uma coisa que eu acho imprescindível se você está buscando aí sair de uma ressaca literária, é você escolher algo que é o seu lugar de conforto dentro da literatura. Aquele tipo de livro que você sempre gosta, que você tem muita chance de gostar, aquele seu tipo de livro preferido mesmo. Então eu trouxe vários estilos diferentes de livros aqui para que tenha sugestão para todo gosto. Então fica ligado aí. Antes disso, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. A sua inscrição é muito importante para mim. Você me motiva a continuar fazendo os vídeos aqui para vocês. Vocês mostram para o YouTube que o meu canal está ganhando relevância e isso também é muito importante para mim, porque aqui também é o meu trabalho. Então eu conto com esse apoio de vocês aí. Se inscrevam, tá? A minha primeira indicação é para quem gosta de um livro mais fofinho, um livro mais sentimental, que tem muitos ensinamentos, que é engraçadinho, que é aqui uma canção de Natal. Você não precisa ler livros natalinos apenas na época de Natal, né? Você pode ler em qualquer momento do ano, apesar de que eu guardo os meus para ler na época de Natal. Mas esse daqui é uma ótima pedida para quem gosta de livros fofos, mas que ao mesmo tempo tem mensagens muito importantes pra gente trazer mesmo pra nossa vida. É a história de um homem muito avarento, que ele foi endurecido pela vida e a gente vai conhecer o passado dele aqui, como que ele se tornou quem ele é hoje. E na noite de Natal ele vai ser visitado por 3 fantasmas. O fantasma do passado, o fantasma do presente e o fantasma do futuro. E esses 3 fantasmas vão mostrar para ele a relação que tudo o que ele faz na vida dele gera consequências para o futuro. Assim como tudo que a gente faz na nossa vida gera consequências para o nosso futuro. E a minha sugestão é que você leia esse livro aqui, fazendo essa viagem junto com o Scrooge, que é o personagem principal. Então o fantasma do passado vai mostrar quem ele foi quando criança, quais são as bases da formação do caráter dele, as situações que marcaram a vida dele e que contribuíram para ele ser quem ele é hoje. Aí o fantasma do presente vai mostrar que além dele, né, existe um mundo além do umbigo dele. Então, enquanto a vida dele está acontecendo e ele é extremamente egoísta, tem pessoas à volta dele que ele poderia muito bem tornar a vida delas muito melhor e que ele faz questão de tornar a vida delas pior. Então a gente também pode pensar na nossa vida, quem está à nossa volta, se a gente olha para o outro ou se a gente só enxerga o nosso próprio umbigo. E aí também ele vai ser visitado pelo fantasma do futuro, mostrando o que vai acontecer com ele se ele continuar nesse caminho que ele está. E aí vale a nossa reflexão, depois de pensar sobre o nosso passado, sobre o que formou as nossas bases, de pensar sobre o nosso presente, o que a gente está fazendo agora, se a gente enxerga ou não o outro, pensar, atualmente, se eu continuar agindo do jeito que eu estou agindo com a minha vida, qual vai ser o meu futuro? É um exercício de adivinhação, mas a gente pode entender aqui que se a gente está plantando coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Se a gente está plantando coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins. Então eu acho um ótimo livro, super levinho, que tem mensagens importantes, que é fluido e que com certeza se você gosta desse tipo de livro, você vai sair da ressaca literária. Agora, se você gosta de um negócio mais dark, mais sobrenatural, um livrinho de terror assim, eu indico para vocês Salem, do Stephen King. Eu peguei esse livro aqui para ler porque foi uma das nossas leituras coletivas aqui do Membros do canal. Inclusive, uma canção de Natal também foi leitura coletiva aqui do Membros no Natal de 2023. E esse daqui foi a nossa leitura de Halloween de 2023. E eu não conseguia parar de ler, gente. Eu li esse livro aqui nos 3 dias, porque eu queria saber o que ia acontecer. Então, se você gosta desse tipo de livro que tem seres sobrenaturais, que tem um mistério envolvido, sangue, uma certa violência aqui também, esse daqui é o livro que vai te tirar da ressaca literária, porque ele é eletrizante, mas ao mesmo tempo ele faz uma boa construção de personagens.
a gente se importa com os personagens, a gente quer saber o que vai acontecer, qual é o grande mistério, aonde tudo isso vai dar. Então é um livro que realmente prende a nossa atenção e você não vai querer largar se você gosta desse gênero aqui. Então fica mais uma indicação aí, Salem. Se bem que eu não falei de que se trata o livro, né, gente? A minha pressa em indicar o livro é tão grande que eu esqueci. É um livro que vai trazer o personagem principal, que se chama Ben, que ele vai retornar à cidade onde ele viveu a infância dele, e ele teve uma experiência traumática ali naquela cidade. Agora ele se tornou escritor, então ele volta para lá para ter inspiração a partir das lembranças que ele pretende ter do passado traumático dele, e ele quer escrever um livro com base nessas lembranças. E aí, quando ele chegar lá, coisas estranhas vão começar a acontecer, crianças vão começar a desaparecer, animais vão aparecer mortos, e aí vai ter todo um mistério ali envolvendo toda aquela cidadezinha ali, que se chama Jerusalém Slot, que aí aqui a placa já tá meio apagada, aí só fica Salem, por isso que o nome do livro é Salem. Mas a história gira em torno desse mistério aí, em torno deste personagem, aí vão ter outros personagens importantes também, mas enfim, fica aqui a minha indicação. Agora, se você gosta de uma história mais sentimental, com um quê de drama, você vai amar aqui Relatos de um Gato Viajante, que também foi leitura coletiva. Eu não fiz de propósito, mas acabou coincidindo aqui. Se você quiser participar das nossas leituras coletivas, é só você assinar o membros aqui do canal, tá bom? E você vai ter acesso a todas as lives que já foram feitas. Vai ter acesso às lives de Salem, de Um Conto de Natal, de Relatos de um Gato Viajante também, então venha pro membros. E esse livro aqui é o livro de um rapaz que por algum motivo ele quer arrumar um novo lar para o gatinho dele. Ele tem uma história, ele vai contar o passado, como que ele encontrou esse gatinho, que era um gatinho de rua, e como que esse gatinho acabou indo morar com ele. E eles têm uma relação muito bonita ali, que eu acho que a gente pode chamar de amizade. E aí, num determinado momento, ele precisa arrumar um novo lar para esse gatinho, e a gente não sabe por que no início, a gente vai descobrindo ao longo aqui da narrativa. Então eles vão empreender uma viagem ali pelo Japão afora, que é uma ambientação muito legal também. Ele vai passar pela casa de algumas pessoas para ver se o gatinho pode ficar com essas pessoas, e em cada lugar que ele passa, aquele lugar ali, aquelas pessoas estão passando por um tipo de problema que de certa forma ele vai ajudar elas naquele problema. Então ao passo que ele está procurando ajuda, ele nesse caminhar dele, ele que acaba ajudando as pessoas. E aí é uma história, é por aí que eu vou parar por aí, né, porque é legal que vocês descubram, mas é uma história muito emocional, é uma história que vai e volta no tempo, mas não é difícil de entender, né. Eu só vou indicar livros aqui que são tranquilos a leitura, porque afinal de contas é para você sair de uma ressaca literária, né. E é um livro muito tocante, gente. Eu confesso que eu fiquei surpresa, eu não esperava que o livro fosse para esse lado que ele foi, mas foi uma surpresa muito positiva. Eu amei a experiência de ler esse livro aqui, e eu acho que para quem gosta desse tipo de livro, bem sentimental mesmo, um draminha mesmo, eu acho muito que isso aqui vai ajudar muito você a sair da ressaca. Se você gosta de fantasia, de elementos fantásticos inseridos na narrativa, eu vou te indicar não uma história, mas várias histórias que estão aqui nesse livro, Contos Fantásticos do Século XIX. São contos selecionados pelo Ítalo Calvino, e que seleção maravilhosa! É um dos melhores livros de contos que eu já li na minha vida. São contos todos que têm aquele quê fantástico, alguns mais voltados para o sobrenatural, alguns até um pouco mais voltados para o terror, mas nada muito pesado, alguns mais fantasiosos mesmo, alguns mais voltados para o folclore, enfim, são contos todos que têm algum elemento fantástico neles. E são contos maravilhosos, que a cada um que passava eu ficava pensando, não, esse é melhor. Aí eu lia outro e falava, não, esse é o melhor. Lia outro, esse é o melhor. Maravilhoso esse livro aqui. E como são contos também, são histórias mais curtas, você tem aquele sentimento de que a leitura tá andando, né, mais rápido, porque você vai terminando os contos, e aí você tem esse sentimento. Então isso também pode te ajudar
na ressaca, porque às vezes durante uma ressaca a gente fica tão ansioso para sair dela que isso causa uma certa pressa da gente terminar logo um próximo livro, e aí essa pressa só vai nos prejudicando. Então a gente tem que controlar essa nossa ânsia, né, na hora de ler os livros. E aqui, como são contos, você vai finalizando os contos, então pode ajudar também nessa sensação livraço. Ainda na fantasia, mas se você não quer uma coisa tão adulta, porque aquele ali são contos adultos, tá, gente? Se você gosta de uma fantasia um pouco mais jovem, mais infanto-juvenil, eu vou te indicar aqui O Hobbit, que é uma ótima pedida para você sair da ressaca, porque é um livro construído naquela forma da jornada do herói, e essa jornada do herói é uma opção muito boa para a gente sair da ressaca, porque a gente vai acompanhando o personagem principal ali, vivendo várias aventuras e tentando superar os obstáculos que vão aparecendo no caminho dele, até cumprir lá o objetivo que ele ficou sabendo no início do livro que ele teria que cumprir. Então a gente gosta de acompanhar, né, essas aventuras. Esse livro aqui, O Hobbit, ele é um livro escrito pelo Tolkien, né? Foi um livro escrito para os filhos do Tolkien, mas ele não é super infantil não, tá? Ele é um infanto-juvenil mesmo. E ele vai contar a história do Bilbo, que ele vai receber a missão de roubar o tesouro que está em posse de um dragão chamado Smaug. O dragão roubou o tesouro dos anões, e aí agora anãos, porque na mitologia do Tolkien, o certo é falar anãos, tá, gente? Não anões, porque é uma raça diferente. E aí ele roubou, então o Smaug roubou o tesouro dos anãos, e aí agora o Bilbo recebe a missão de ir lá roubar o tesouro de volta. Só que ele é um hobbit, ele é um ser pequenininho, considerado muito frágil, muito pacato. Então a gente fica pensando como ele vai conseguir ganhar de um dragão tão poderoso, né? E aí a gente vai acompanhando então as aventuras aqui do Bilbo, e é lógico, é um livro do Tolkien, então é um livro que ele não é só a aventura, ele tem muitas lições aqui no meio, lições de amizade, de perseverança, de lealdade, de justiça. É assim, um livro muito delicinho, eu já li mais de uma vez. Esse aqui também já teve leitura coletiva aqui no canal, só que eu acho que esse daqui foi uma leitura coletiva aberta, pública, né, para todo mundo, então a playlist tá liberada para todo mundo, se eu não me engano. Se tiver mesmo, eu vou deixar a playlist linkada aqui, você pode ler e ir acompanhando, tá bom? Agora eu vou indicar um livro para quem gosta de histórias mirabolantes, histórias longas, que você fica muito tempo ali naquele universo. É um grande clássico da literatura, mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like, se você ainda não deixou. Você chegou até aqui, você deve estar gostando aqui das minhas indicações, então dá essa força aí, tá? Deixa o like. E o livro que eu tô falando com vocês é aqui, O Conde de Monte Cristo, que é uma história de vingança, talvez a história de vingança mais famosa da literatura, onde o Edmond Dantès, que é o personagem principal, ele vai sofrer uma injustiça aqui no início do livro, ele vai ser preso por causa de uma tramóia de alguns personagens, e quando ele consegue sair daquela prisão ali de uma forma assim cinematográfica, ele vai se disfarçar e vai atrás de cada um que fez com que ele fosse preso. E a gente vai acompanhar então essa vingança dele. Mas o livro, ele é bom nas três, porque eu divido o Conde de Monte Cristo em três partes. Ele tem o início ali, que é a apresentação dos personagens, pra gente conhecer o Edmond Dantès, os outros personagens, as motivações dos outros personagens para fazerem o que eles fazem com o Edmond Dantès. Aí tem a parte que o Edmond Dantès tá preso, que tem tudo para ser chato, porque é só ele preso lá com outro personagem interagindo, mas é muito legal, uma das melhores coisas da literatura, aquela parte da prisão ali dele. E depois, a grande parte aqui, né, a maior parte do romance é sobre a vingança do Edmond Dantès, e aí é aquela história bem mirabolante, como eu falei, ele se disfarça, ele persegue as pessoas, e a gente fica naquele misto, sabe?
aquele misto de prazer e agonia, que a gente quer que ele se vingue e a gente quer que aquelas pessoas paguem pelo que elas fizeram, só que o Edmond Dantès também às vezes ele dá uma exagerada, ele começa a perder um pouco a linha, e aí a gente pode pensar até que ponto, né, ele não tá se transformando no monstro que ele tá perseguindo, porque ele tá se igualando àquelas pessoas agindo daquela forma. Enfim, é um livro que ele tem muita aventura, ele tem reviravoltas, ele tem muita emoção. Ele é um livro bem longo, como vocês podem ver, mas é tanta coisa acontecendo que a gente lê assim e nem vê o tempo passar. Quando viu, acabou o livro. Quando eu terminei, eu lembro que eu queria assim que ele fosse até maior para eu continuar aqui nesse universo, mas ele é um livro também que faz a gente pensar muito sobre as nossas atitudes, né? O que vale a pena na nossa vida e o que é melhor a gente superar, a gente deixar pra lá, né? Porque às vezes a gente acha que tá fazendo mal ao outro, mas a gente tá fazendo mais mal ainda pra gente, então vale a pena essa reflexão. E é um livro do Alexandre Dumas, não sei se eu falei, outro dia alguém falou, você tem que falar o nome dos autores, é porque eu falo o nome do livro e me empolgo e esqueço de falar o autor, tá, gente? Mas O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, um classicão maravilhoso que eu acho que se você gosta desse tipo de aventura aqui, não tem erro, você vai sair da ressaca literária. Agora, seguindo nessa coisa de aventura, só que mais voltada para ficção científica, eu vou indicar para vocês esse livro aqui, Caçador em Fuga, do George Martin. Ele escreve em parceria com esses dois autores aqui, o Gardner Dozois e o Daniel Abraham, e é um livro que ele é muita coisa acontecendo, gente. Se você gosta desse tipo de livro, a ficção científica dele aqui é bem leve, não é aquela coisa super técnica, não. Então, não é, assim, não é uma coisa que vai te atrapalhar, tá? Porque, como eu falei, tô indicando livros aqui que são fáceis de ler. Mas se você gosta daqueles livros eletrizantes mesmo, que não para de acontecer uma coisa atrás da outra, este livro aqui vai te tirar da ressaca, porque é uma perseguição. O livro todo é uma perseguição, tanto que chama Caçador em Fuga. Então a gente vai ter um personagem aqui, que ele por um motivo X ele vai acabar tendo que fugir e vão ter outros personagens atrás dele. E é isso que eu vou falar para que vocês conheçam o livro aí quando vocês estiverem lendo, mas vocês não vão querer largar porque a gente fica naquela, né? Meu Deus, vai pegar, não vai pegar? Aquela coisa bem gato e rato mesmo. A gente torce pro personagem principal, mesmo ele tendo os erros dele, e é muito bem escrito, né? Tem aquele clima das narrativas do George Martin mesmo. O George Martin, se vocês não sabem quem é o autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, que deram origem a Game of Thrones. Então, é um autor que eu gosto muito do texto dele. Ele tem um texto muito fácil, mas é um texto muito bom, muito bem escrito. Gosto bastante e acho que vocês vão gostar desse livro aqui. Para quem estiver aí na ressaca literária e gosta de livros eletrizantes, com o quê de ficção científica, esse daqui com certeza vai te ajudar. E se você não é muito da fantasia, da ação, né? Se você gosta de um negócio mais vida real, mais tranquilo, cenas do cotidiano, eu tenho uma indicação aqui para vocês, que é este livro aqui, uma antologia da Lívia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. São quase 20 contos, sei lá, 17, 18 contos, e todos eles são bons. Eu considero esse daqui o meu livro de contos preferido, porque todos os contos desse livro são maravilhosos. Não tem um que eu falo assim, não, esse é ok. Não, todos os contos são maravilhosos. E todos são baseados na vida real mesmo, assim, são retratos, recortes da vida real. Então são livros fáceis da gente se identificar, tanto porque ele tem situações muito diferentes aqui. Ele tem uma história de uma moça que quer ir pro carnaval, mas aí ela tem um dilema ali, se ela vai, se ela não vai. Tem a história de uma mãe que tá numa barca na noite de Natal, precisando levar o filho no médico, e aí também tem um drama ali envolvido. Tem a história de uma tapeçaria que tem um quê, assim, fantástico, mas de um realismo fantástico, não é tão fantasia assim. Enfim, gente, tem até uma história de terror aqui que é muito legal, mas também baseada na vida real. Não é um terror tão sobrenatural, é um terror da vida real. Então são todas cenas que podem acontecer na nossa vida e que fazem a gente pensar muito, assim, fazem a gente se colocar no lugar desses personagens.
contos extremamente bem escritos. Se você nunca leu nada da Lígia, ela tem uma escrita elegantérrima, maravilhosa, fluida, que parece um bate-papo. Então, assim, esse livro aqui é maravilhoso. E tem aquele negócio também dos contos, né, que eu falei, de serem leituras mais rápidas, então te dá aquela impressão de estar andando. Então, esse daqui, ó, só motivos para você conhecer. Se o que você gosta é romance policial, eu vou te indicar um romance policial aqui. Foi um dos melhores que eu já li na minha vida e de uma autora que eu não vejo muita gente falar, uma autora contemporânea que eu gosto muito da escrita dela, que é a Tess Gerritsen, e o livro que eu indico é esse daqui, Relíquias. Só que tem um porém, esse livro aqui é parte de uma série bem grande assim, e ele não é o primeiro da série. A série se chama Rizzoli and Islow, eu acho que é isso. Tem até uma adaptação também para a série de TV, mas eu não assisti. Só que eu tô lendo essa série aqui toda fora de ordem e não me atrapalhou em nada. Eu acho, é lógico, né? Se você quiser pegar o primeiro livro e ir seguindo, seria o ideal, mas como eu tô fazendo essa experiência de ler de qualquer jeito e tá dando muito certo, então eu acho que eu posso indicar pra vocês, porque esse daqui, de todos os que eu li dela até agora, esse daqui foi o melhor. O primeiro se chama O Cirurgião, tá? Se você quiser começar do começo. Todos os livros que eu li dela até hoje eu gostei, mas esse daqui foi uma coisa assim que eu fiquei aficionada por esse livro. Ele não é um livro muito profundo, né? É um romance policial, então você não tem que esperar tanta profundidade assim de um romance policial, mas ele é um livro muito bem escrito e muito bem amarrado, porque para um romance policial é importante o livro ser bem amarrado, né? Ter lógica nas questões ali que são investigadas, no resultado, né, na revelação e tal. E aqui a gente vai falar de um assassino que ele enfaixa suas vítimas, né, como se elas fossem múmias. E aí a gente vai acompanhar as duas protagonistas, que uma é detetive, a outra é médica legista. Elas vão investigando aqui, indo atrás ali das pistas que o assassino vai deixando. E, como eu falei, é um livro muito legal que eu não conseguia parar de ler. A escrita da Tess também, como eu falei, é maravilhosa. E aí, se você quiser uma dica de romance policial muito legal, fica aqui minha dica. Se você não quiser começar a ler a série assim, fora de ordem, igual eu tô fazendo, comece então pelo O Cirurgião, que é o primeiro da série. Mas leia Tess Gerritsen. Para quem gosta de romance policial, você precisa conhecer ela e ela vai te tirar da ressaca. Para fechar nossa lista com chave de ouro, se você gosta de romance de formação, eu preciso indicar para vocês o meu livro preferido, que é Jane Eyre. E é um livro que ele tem muita capacidade de te tirar de ressaca literária, porque ele, além de ser um romance de formação, que é aquele livro que a gente vai acompanhar a história do personagem da infância até a idade adulta, e aí a gente vai acompanhando todos os percalços da vida da personagem, a gente acompanha os amores, desamores, as dificuldades, as alegrias, né? Tudo que vai formando o caráter daquela pessoa ali, porque esse é o objetivo do romance de formação. E aí a gente tem aqui a história da Jamie, que é uma menina que ela é órfã, criada por uma tia que trata ela muito mal, e aí a gente vai acompanhando ali desde essa infância difícil. Ela vai para um colégio que é um colégio horrível e que tem inspiração na vida real da Charlotte Brontë, que é a autora aqui do livro, e aí a gente vai acompanhando depois que ela sai e vai viver a própria vida, e ela se apaixona e ela começa a viver assim aquele sentimento ali, até aquele sentimento se mostrar que é um sentimento correspondido. E aí quando ela é correspondida, aí tem um outro problema também que acontece. Então assim, é um livro que sempre que o negócio parece que tá indo bem, tem uma reviravolta e vai mal de novo. Então você fica o tempo todo torcendo por ela. É um livro que tem elementos de outros gêneros, por exemplo, ele tem um pouco do gótico aqui também. Ele tem um grande segredo que vai ser revelado aqui no meio da narrativa, que é um segredo chocante. Eu me lembro da primeira vez que eu li, porque eu já li mais de uma vez, né? Mas a primeira vez que eu li, que eu achei assim incrível aquela revelação ali. É uma revelação que gera polêmicas, né? Alguns vão achar a atitude de um personagem ali mais correta, outros vão achar que ele é um grande monstro.
Enfim, e aí a gente vai acompanhando tudo que vai acontecendo aqui na vida da Jane. Se deixar eu vou fazer uma resenha, né? Já tem resenha de Jane Eyre aqui, inclusive. Mas assim, gente, é um livro maravilhoso que te prende, que não é um romancinho assim, água com açúcar, nada disso. É um livro, como eu falei, que tem reviravoltas, que desperta nossas emoções, nossa compaixão, nossa raiva. Então é um livro completo, na minha opinião, né? Então é o meu livro preferido, né? E se você gosta desse tipo de livro, fica aqui minha sugestão, que a ressaca não vai persistir, você vai vencer a ressaca. Qualquer um desses livros aqui, eu garanto que você vai vencer a ressaca. Agora é só você ver qual encaixa mais aí no seu estilo e aproveitar e depois volta aqui para me agradecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.